Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está fazendo o nosso curso de batismo, está ingressando, está participando já há muito tempo agora, nós vamos chegar à nossa aula final do nosso curso de batismo, que você pode fazer online através aqui do canal do pastor Silvério Pérez. Primeiramente, você entendeu as doutrinas básicas do cristianismo, aquilo que o Senhor nos mandou fazer, não é? Ninguém pode mexer naquilo que eu falei para trás, senão não é cristianismo, não é? Não tem invencionista, né? A gente pode inventar uma reunião diferente, a gente pode inventar uma evangelização revolucionária. Nós podemos inventar um salão completamente pós-moderno, com luz, sem luz, com telhado, sem telhado. Nós podemos inventar um visual de um pastor. O meu, por exemplo, eu não tenho visual de pastor e nunca vou ter. Nós podemos inventar um visual de um pastor, pode ser até com aquele sapato de palhaço lá na frente e tal. Mas não podemos inventar no fundamento apostólico que Jesus deixou aos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, tomem cuidado agora, já começando esse curso, em doutrinas que mexem. Saiam fora. Na Trindade, no batismo, no arrependimento, na fé, no juízo, na ressurreição dos mortos. Entendeu? Citando alguns exemplos aqui para vocês. Cuidado nisso na volta de Jesus, no arrebatamento. Ah, não vai ter arrebatamento. Isso são doutrinas fundamentais. Ah, não vai ter ressurreição. Então é vã a nossa fé. Eu estou pagando um preço aqui, se não vai ter ressurreição, eu vou aprontar. Entendeu? Se bem que aprontar também não quer dizer que eu vou ser feliz, não. Então, é muito importante você entender que não se mexe em ressurreição, não se mexe na divindade de Cristo. Olha, que isso, meu irmão? Jesus, 100% Deus, 100% homem, não se mexe nisso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade, não se mexe nisso. A fé cristã séria não mexe nesses fundamentos. O batismo, ninguém mexe nisso, mesmo que tenha formas de batismo diferentes. A igreja presbiteriana faz a profissão de fé, mas joga lá a água, o símbolo na cabeça da pessoa. Não é? Nós entendemos mais biblicamente, copiando a igreja de Atos, que nós batizamos a pessoa, ela deitada, completamente imersa por imersão, batismo por imersão. Quer dizer, ali está representando a velha criatura e nasce a nova criatura. Então, não se mexe nisso. Não se mexe na ceia do Senhor. Não inventa. A ceia do Senhor é feita com o fruto da videira. Né? A maioria das igrejas usa o suco de uva, e está certo. Porque pode ter ali um ex-alcoólatra. Então, não se... Né? Teve um pastor que fez uma ceia com garapa. A igreja dele acabou, misteriosamente. Ninguém sabe por quê. Era uma igreja grande e ela... Peraí, meu irmão. Tem coisas que você tem liberdade. Tem coisas que não. Não se brincam com coisas. Eu brinco, eu conto casos, né? Morro de rir das piadas, né?
não imorais, tal, muito imorais, alguma coisa assim, mas de casos, me relaciono com os incrédulos, rio deles, me faço uma pessoa comum ali, porém não sem santidade, comum, porém não sem santidade. Vai fazer como Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos e forte para com os fortes. Então, hoje o assunto da aula é o assunto que sustenta financeiramente a igreja, que é o assunto da mordomia, nossa mordomia. Somos mordomos de Deus. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Então, nós devolvemos a 1/10, né? Nós devolvemos o dízimo ao Senhor. E deixa os seus parentes ficarem escandalizados. Não é só nós, tá? A Igreja Católica também cobra. Cobra não, pede dízimo. E cobrar, ninguém tem direito de cobrar dízimo. A palavra é uma palavra errada. É entregar o dízimo. A Igreja Católica pede para entregar o dízimo. As igrejas evangélicas pedem para entregar o dízimo. Porque se Deus quisesse enviar dinheiro do céu para nós, Deus enviava do céu e para nós seria uma delícia. Gente, para eu não mexer lá, a nossa igreja é constituída de pastor e diretoria, numa perfeita comunhão e anuência de tudo que fazem. Pastor não pode pregar qualquer coisa, não, a diretoria, o pastor, você está fora da palavra. Os administradores também não podem querer fazer uma coisa que está fora do âmbito financeiro da igreja. O pastor vai falar, gente, vamos equilibrar nisso aí. Então, tudo é um equilíbrio, tá vendo? Tudo é um equilíbrio, né? Diretoria e pastorado. O próprio pastor faz parte da diretoria. Então, ele tem que dar anuência de todas as entradas financeiras. Aliás, o tesoureiro é que conta, é que contabiliza, é que controla a conta da igreja. Mas um tesoureiro não é para engessar o pastor. O tesoureiro é para financiar a fé de crescimento que aquela igreja tem. Se exagerar, é claro, o administrador e o financeiro vai chegar para o pastor e falar assim, olha, vamos equilibrar? Vamos. Então, a igreja, na sua maioria, ela deve viver do dízimo e não das ofertas. O que é dízimo, pastor, e o que é oferta? No Velho Testamento, principalmente na lei mosaica, existiam dízimos e existiam ofertas. E antes também da lei mosaica, existiam dízimos e existiam vários tipos de ofertas, inclusive ofertas que não eram em bens, mas eram ofertas de sacrifício ao Senhor. O sogro de Moisés e muitos outros. Supõe-se que a família de Sem, que foi escolhida por Adão para ser os continuadores daqueles que tinham uma intimidade com Deus, 100, 7, da onde surgiu, né, Éber, da onde surgiu a palavra hebreu, da onde surgiu Terá, que era pai de Abraão, da onde surgiu Abraão. Então, Abraão, quando ele foi dar o dízimo para Melquisedeque, isso era muito antes da lei. Isso era 500 anos antes da lei. Porque algumas pessoas falam, não, esse negócio de dízimo é coisa da lei mosaica, a gente não precisa guardar a lei mosaica. Espera aí, não é assim não guardar a lei mosaica. Você pode, tem os princípios de Deus estão dentro da lei mosaica e nós guardamos os princípios de Deus nos 10 mandamentos. A graça, ela não é sem lei. A diferença é que ela te promove, ela te engraxa, né? A graça te engraxa. A lei, a onda era
era ferro com ferro, o cara não conseguia guardar os mandamentos de Deus. A graça não, ela vem e põe um óleo, ela põe uma graxa, ela põe uma coisa gostosa dentro de nós, uma coisa assim gloriosa, saborosa, que é o Espírito Santo nos objetivando, então, a sermos uma nova criatura e termos um testemunho diferente daquele velho homem que éramos. Romanos 6, 1, 2. Não é? Vocês eram velhos homens, vocês agora são novos homens. Considerai-vos novos homens. Considerando novos homens, uma das considerações é que somos contribuintes e não só faladores, e não só ouvintes. Até agora nós só falamos em ônus em participar da igreja para vocês. Nós só falamos nas benesses de participar da igreja, da benevolência de estar dentro do corpo de Cristo. Agora vamos falar da responsabilidade. A nossa responsabilidade é o nosso dízimo principal. E quando Deus nos tocar, eu ensino assim, nós damos oferta, né? Então, vamos ver, por exemplo, que vamos começar essa aula mostrando para vocês, porque muitos, contrário ao dízimo, eles começam dizendo assim para você, olha, o dízimo é coisa da lei. Para começar, dentro da lei está todos os mandamentos da graça. Então, não é tudo da lei que se joga fora. Os 10 mandamentos, por exemplo, estão lá na lei e estão dentro da graça. Não é verdade? É aquela diferença que eu falei para vocês. A diferença é a questão da ajuda que o sujeito tem. Na graça, ele tem o Espírito Santo e não tem acusação e nem culpa. O Espírito Santo ajuda ele a guardar os mandamentos de Cristo. Essa é a diferença. Não tem o que aprender mais sobre graça e lei, já está muito explicado isso. Vamos ver a lei, então. Vamos ver a lei antes, né? Vamos ver a lei antes que Moisés estabeleceu. O dízimo, antes de Moisés estabelecer o dízimo já era praticado. Por quê? Porque era um princípio. Se era um princípio, está escrito na natureza. Tudo que está escrito na natureza procede de Deus. Tudo que vem na natureza, ela procede de Deus, porque não vem só dos outros. Ela vem incorporada na doutrina eterna do Cristo. Então, vamos lá, quinta lição e conclusão, dízimos e oferta. O dízimo, então, está lá na lei. Vamos ver Gênesis 14, 18. Está antes da lei. Vamos ver Gênesis 14, 18. Por que é bom você ir acompanhando comigo a leitura da palavra? Para você ir acostumando a achar onde estão os livros. Por exemplo, toda vez que dizer Gênesis para você que é novo aqui na nossa igreja, você já sabe que está lá no princípio da Bíblia, não é? A Bíblia é dividida em capítulos, e esses capítulos são divididos em versículos. Cada capítulo tem um tanto de versículo. Por exemplo, o capítulo 14, que nós vamos ler agora de Gênesis, ele é dividido em 24 versículos. Tem capítulos maiores, tem capítulos menores, tem capítulos de 3 versículos só, tem capítulos de mais de 100 versículos, né? Então, vamos lá, Gênesis 14, 18 a 20. Veja bem que 400 anos antes de Moisés, e Abraão já tinha aprendido com seus antepassados
que tinham aprendido com seus antepassados, é aquilo que eu vou falando de trás para frente. Abraão, filho de Terá. Terá tinha o seu pai, um dos avós, bisavós da descendência, lá para trás de Terá, era Éber, da onde veio a palavra hebreu. Éber, você vai chegar até Sete, que é onde Deus começa uma descendência de temor a Deus, da onde vai surgir Noé, que da onde vai dar toda uma geração de novo, até Abraão. Eu entendo que essa geração toda tinha um entendimento do dízimo, porque senão não tinha chegado a Abraão. A Bíblia não fala que Abraão teve a revelação do dízimo. A Bíblia fala que Abraão teve a revelação que Deus passou para ele da circuncisão. A circuncisão, sim, ela pertence à aliança abraâmica. A circuncisão começa na aliança abraâmica, mas o dízimo não. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para você ver que Deus não fala só com a descendência de Sete, que depois vão tornar-se os israelitas, os hebreus, mas Deus já falava com vários homens em várias civilizações. Um deles é Melquisedeque. Ele era um homem de Deus e não era da descendência de Sete, porque Deus sempre falou através da natureza. E ele abençoou a Abrão, que ainda chamava Abrão aqui, vai chamar Abraão depois, e disse: bendito seja Abrão, pois Deus Altíssimo, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Melquisedeque viu em Abraão um chamado profundo da vontade de Deus. Um chamado profundo da vontade de Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que Abraão tinha, e também daquela batalha ao qual ele não teve lucro, porque ele não quis os bens de Sodoma e Gomorra por considerarem bens impuros. Ele deu para os outros reis que ajudou ele, mas ele mesmo não quis. E de tudo que ele deu, Abraão deu-lhe o dízimo. Então, se alguém te falar em dízimo, que é da lei mosaica, você mostra isso aqui, ó. Na aliança da promessa, nós já tínhamos o dízimo. Isaac dá o dízimo, Jacó também dá o dízimo. Olha lá, Isaac 28:16. Isso no tempo da promessa. Moisés aqui nem sonhava nascer, a lei nem sonhava ser escrita. Olha aqui, Gênesis 28, você vai ver que era uma prática comum dos nossos patriarcas na fé, que o dízimo era comum. Entre eles, Gênesis 28:16. Vamos ver lá. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, ó Senhor, está neste lugar, né? E eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Deus começou a revelar a Jacó o propósito dele. E ele continua: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, nós vamos até o versículo 22, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-se o nome Betel, casa de luz. Significa Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, fugindo de Saul, seu irmão, né? E me der pão para comer,
e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Olha aí o dízimo na promessa. Então, o dízimo não é coisa da lei. Abraão, Isaque, Jacó, José, todos eles davam o dízimo. O dízimo era muito comum. Moisés apenas incorpora o dízimo aos sacrifícios, incorpora o dízimo à lei chamada lei mosaica, a Torá, ali no seu livro de Êxodos, Levíticos, Deuteronômios e Números, incorpora esta doutrina, esse princípio que já era um princípio desde os antigos e muitos antigos antepassados de Abraão. Então, você não tem razão para dizer que você está na graça, você não dá o dízimo, tá? Porque na promessa também eles estavam debaixo da graça, eles eram salvos pela graça, eram salvos pela fé. E Abraão creu, e isso foi-lhe imputado, quer dizer, Abraão foi salvo pela justiça. Vamos ver então o dízimo na lei, já que a lei também promove o dízimo. Vamos ler versículo Levítico 27, 30 a 34. A lei, além do dízimo, ela estabelece ofertas de primícia, ofertas dos primeiros frutos, uma série de ofertas que o israelita trazia. Não tinha bancos, não tinha como transferir dinheiro, não tinha Pix naquela época. Então, quando o cara ia em Jerusalém, ele levava consigo as ofertas. Vamos ler lá em Levíticos, que é o livro mais condensado da lei, que você quer entender a lei mosaica, você tem que ler Levíticos. Levíticos é muito interessante no seu sacrifício. Estou prometendo para vocês estudarem o sacrifício de Levítico, vou estudar daqui a uns dias. Levíticos 27, o que vai dizer, então, na lei? Incorpora-se este princípio à lei do dízimo, incorpora-se à lei mosaica. Levíticos 27, de 30 a 34. Também todas as dízimas da terra, quer dizer, tudo que você plantar, você vai colher, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, até das árvores frutíferas que tinha na terra, eles colhiam dízimo e levavam para os sacerdotes. São do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. Por exemplo, nasceu um filhote de gado, e esse bezerro era um bezerro especial, bom reprodutor, mas ele era o dízimo, não é? Então, ele acrescentava uma quinta parte desse bezerro e entregava outro bezerro, mais a quinta parte deste bezerro, que era um bom reprodutor, como dízimo. Então, era tudo organizadinho. A dízima, quer dizer, o dizimar, a palavra, né, se torna um verbo, passa a ser incorporado assim na lei. Vamos para frente nesta lição. O dízimo, então, depois de Jesus. Vamos ver o dízimo depois de Jesus. É importante você entender, isso é outro estudo, as ofertas que existiam na graça. Tá? Alguns irmãos estão usando isso aí. Eu digo, vá com calma. As ofertas que são exigidas na lei, vá com calma. Calma lá, meu irmão. Hoje é muito fácil da pessoa transferir o dízimo para a igreja, seja por transferência comum de banco, seja por Pix, seja na internet, está em todo lugar. Nós temos dizimistas no mundo inteiro.
Nós temos dizimistas na Itália, nós temos dizimistas do mundo inteiro, que a gente trabalha muito na internet. Então, veja bem, dízimo na graça. Vamos ver onde está Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, o Senhor Jesus, ele arrebenta com os fariseus. Porque os fariseus, como toda lei, eles pegaram a lei e transformaram-na em uma lei que era exterior e não uma lei transformadora. Até o dízimo passou a ser hipócrita. Até o dízimo deles, até o dízimo passou a ser um dízimo hipócrita. Então, eles davam dízimo do cominho, da hortelã, da folhinha. Eles ganhavam uma folhinha, tiravam um pedacinho da folhinha e davam o dízimo. Mas não exerciam misericórdia, não exerciam amor. Olha só. O dízimo é para ser dado junto com a misericórdia, junto com o amor. Você dá o dízimo para a igreja porque você ama aquele lugar, porque é um princípio, é um mandamento de Deus, mas também porque você ama aquele lugar. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: vocês dão o dízimo até daquilo que talvez não precisava se contabilizar, de tão pequeno que era. Quer dizer, vocês acertam neste quesito, mas mas erram no quesito da misericórdia, do amor, que é superior a este quesito do dízimo. Não é? Você não compra a salvação. Eu vou entregar o meu dízimo numa igreja, mas nunca vou lá, nem creio em Deus. Não, meu amigo. Você não compra a salvação pelo dízimo. Existiu uma pessoa muito interessante e essa pessoa foi abençoada, para você ver que Deus abençoa pelo princípio e não pela pessoa. Ele chegava no escritório, eu trabalhava na Sara Nossa Terra, construindo a embaixada da Sara Nossa Terra, a sede mundial da Sara Nossa Terra em Brasília, nos anos 90. E esse rapaz passava lá todo mês e avisava para a secretária: fulano de tal está aí, o pastor Silvério está aí. Eu mandava ele entrar, ele entrava. E ele chegava aqui, passou aqui, está uma quantia para a igreja do meu dízimo. Aí foi 1, 2, 3 meses. Um dia eu cheguei para ele e falei assim: você não tem igreja para você entregar o seu dízimo, não? Porque você tem que integrar o seu dízimo na sua igreja, para o seu pastor, se você está alimentando dele lá na pregação, então você tem que entregar o seu dízimo lá na sua igreja. É outro princípio que você tem que aprender. Você entrega o seu dízimo na sua igreja. Aí ele falou assim: não, eu não tenho igreja. Aliás, eu nem acredito em Deus, eu sou ateu. Eu falei assim: você é ateu? Então, para que você está dando dízimo aqui? Ele falou assim: eu não acredito em Deus, mas eu acredito no trabalho de vocês. Eu estou vendo vocês fazendo trabalho aí social. Então, eu não tenho tempo de ficar, então eu venho aqui e contribuo com o meu dízimo. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas que fazem isso, que dão dízimo até mesmo sem crer em Deus, porque sabem que ali vai ser usado de maneira sábia e de uma maneira inteligente. Então, estou dando um exemplo para vocês, para ver que é o princípio que abençoa. O princípio de obedecer o dízimo é que te abençoa. Não é, eu estou sentindo que vou dar o dízimo. Não, obedece e o princípio vai te obedecer, vai te abençoar. Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que não tinham misericórdia nem amor, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Como que uma pessoa pode andar com Deus sem exercer justiça, misericórdia e fé? Como que você pode imaginar um cristão que não é misericordioso, que não tenha fé,
e que não seja justo. Um cristão que não paga as pessoas. Um cristão que dá o tombo das pessoas. Que é isso? Então não é cristão. Um cristão que está passando sozinho, ele na rua, e tem um cara deitado lá, passando mal, que pelo menos ele abraça o cara, não tem mais ninguém junto, porque geralmente já tem 2, 3 pessoas, já chamaram o SAMU, então ele fica só ali olhando, vendo o que precisa, mas só está ele e a pessoa na rua, e a pessoa está dando um ataque epiléptico, ou está tendo um AVC ali na rua, pega o celular, liga lá, é 190, né? Você não tem condições, tem que tomar cuidado para você querer ajudar as pessoas, porque no caso de atropelamento, você pode deixar a pessoa aleijada. Então chama o SAMU, olha, tem um rapaz aqui, foi atropelado de moto, está na rua tal, em frente à casa tal, do número tal, não é? Então, se você é uma pessoa convertida, você vai ter compaixão pelo seu próximo. Então, eles não tinham, eles eram hipócritas, eles colocavam fardos pesados dos prosélitos, aqueles que convertiam ao judaísmo, mas eles mesmos não carregavam. Então, Jesus fala para eles, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, devieis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Exercer a misericórdia, a fé, exercer o amor, porém, fazer coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, vocês devem ter misericórdia, juízo e amor, né? Vocês devem ter misericórdia, a justiça, falei juízo, né? Vocês devem exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Eu vou simplificar o versículo para você. Vocês devem ter justiça, misericórdia e fé e devem continuar dando o dízimo. É isto exatamente o que Mateus 23 está dizendo. Se algum teólogo ou se alguém falar alguma coisa diferente disso para você, está fora. Ele não entendeu nada. Pode olhar no grego aí que a palavra exata é esta. Então, o dízimo é um princípio. Esse princípio, então, ele fica nos profetas, ele fica passeando na lei, ele fica passeando na igreja de Atos. Por sinal, a igreja de Atos não dava um dízimo. No comecinho da igreja, nos primeiros 3, 4 anos, eles davam tudo o que tinham para manter as pessoas que ficaram morando em Jerusalém, que seriam mortas se voltassem para os seus deuses lá onde eram adorados, como elas não adoravam mais esses deuses. A igreja de Jerusalém teve que sustentar viúvas, homens, famílias, que não podiam voltar para suas nações porque eles seriam mortos. Então, na igreja de Jerusalém, eles davam, era 100%. Vendiam as suas propriedades, vamos lá em Atos 2:42, para você ver. Depois, com o tempo, depois foram equilibrando a situação, passa esse tempo desse avivamento de começo da igreja, e a igreja retorna, assim, ao princípio do dízimo. Então, Atos 2:42, eu gosto de usar essa passagem, vou citar para você. Se algum dia alguém te pedir uma definição de igreja, guarde essa passagem, Atos 2:42 a 47. Você aqui define o que é uma igreja. Uma igreja é isso aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Doutrina dos apóstolos é aquela que Jesus tinha passado para eles e que o Espírito Santo os lembrava. E na comunhão. Não existe cristianismo sem comunhão, sem estar na igreja, sem estar juntos. Você vai indo, você vai esfriar. No partir do pão e nas orações. Então, o partir do pão e nas orações. O pão era comprado com o dinheiro daqueles que traziam as doações.
Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra coisa que uma igreja está debaixo da presença de Deus é quando existem prodígios e sinais, curas e maravilhas, operação de milagres, como eu expliquei na aula passada para vocês. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Por quê? Porque tinha toda uma população que não puderam voltar para suas terras. Estava ali a igreja, então os apóstolos tinham que administrar isso, tiveram, inclusive, que instituir diáconos para administrar isso. Vendiam suas propriedades e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tá vendo? Eles davam 100% por causa da situação iminente ali naqueles dias. Diariamente perseveravam unânimes no templo, olha aí, perseveravam unânimes no templo, encontrando, reunindo, louvando e ouvindo a palavra de Deus. Olha a importância de você vir à igreja. Partiu o pão de casa em casa, olha aí os pequenos grupos. A ceia não era na grande coletividade da reunião. A ceia era de casa em casa, naquela época. Partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não quer dizer só a ceia, né? Às vezes tinha um irmão que não tinha nada o que comer, então eles partiam o pão de casa em casa. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, agora que está o versículo. Aqui está o segredo do crescimento de qualquer igreja. Eu vou até sublinhar aqui mais uma vez e vou pôr aqui um grande risco, uma grande seta para mostrar para vocês que a Igreja Canto das Águas quer chegar nesse nível aqui, ó. Nossa igreja quer chegar nesse nível aqui, ó. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles partilhavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Este é o meu sonho. Esse é o nosso sonho. Né? Hoje, nosso sonho e da nossa diretoria, que hoje você está ouvindo esse que eu estou gravando, esse último curso, que a diretoria hoje faz parte, o Rubens, a Rosana, eu e a Rose, minha esposa. E eu sou o pastor. Então, nós quatro que somos a diretoria, o nosso sonho é esse. Alegria, singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Além disso, existiam as coletas especiais. Jerusalém passava fome nessa época. Na época de Coríntios, há um tempo depois, uns 8, 9, 10 anos depois, Jerusalém passava a ter fome. Então, Paulo, nas igrejas que ele abriu, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, ele trazia ofertas para os irmãos que estavam passando necessidade. Então, havia coleta nas igrejas, que é uma forma hoje. Existe uma coisa muito legal nas igrejas batistas, por exemplo, que são as coletas missionárias. As igrejas batistas fazem coletas missionárias. Não só as igrejas batistas, a maioria, acho que a grande parte das denominações fazem coletas missionárias e nós também faremos, se Deus assim nos orientar. E isso vos afirmo, Paulo dizendo aos coríntios, para que mandem oferta para Jerusalém, que os irmãos estavam passando necessidade. Então, 2 Coríntios 9, 6. E isso vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Paulo, o apóstolo Paulo, usa um princípio da natureza, uma lei da natureza de Deus.
Assim como existe a gravidade, né? Eu soltei essa caneta caiu por causa da gravidade. Há uma força aqui que puxa essa caneta para baixo. Assim também há uma lei que é para todos os homens, crentes e não crentes. Quem semeia, colhe aquilo que semeou. Ah, pastor, mas e o cristão? O cristão que converteu. Então, ele está arrebentando, porque se ele foi um bandido, se ele machucou alguém, se ele matou, ele... Não. A polícia está procurando ele. Ele vai pagar pelo que ele semeou. O perdão dele foi diante dele com Deus, mas diante dele com a sociedade, tem perdão não. A polícia não vai querer saber, vai na casa dele e vai falar assim, olha, você é o traficante e tal. Ele falou assim, rapaz, Jesus me transformou. Eu sou uma outra criatura. Com sinceridade ele fala. Bom, o guarda falou assim, olha, eu acredito que você é nova criatura, mas você vai ser preso do mesmo jeito. Sendo nova ou velha criatura, você vai ser preso do mesmo jeito. Porque você semeou tráfico, você semeou tiros, você semeou guerras e você vai ter que ser preso. Então você vai pregar o evangelho lá na cadeia, lá está cheio de gente precisando do evangelho. Amém. Então, o que o perdão de Deus quebra a lei da semeadura é na sua questão entre o seu relacionamento com Deus. Aquela dívida que você tinha, que você machucou, que você detonou o outro, a sua dívida fica perdoada. Mas com respeito ao horizontal, a lei, a Constituição, você vai ter que pagar. Estamos entendidos? Então, o Paulo está usando esse mesmo princípio aqui. Então, Coríntios, vamos semear na igreja de Jerusalém. Semeia muito que você vai colher muito. Semeia pouco, você vai colher segundo a sua medida. Se você planta, ele usa aqui mais à frente, se você planta uma mão de arroz, você vai colher uma rama de 2, 3, 4, 5 metros de arroz. Se você, não sei se é isso, não entendo muito bem, mas se você planta um saco de arroz, você vai colher toda uma lavoura de arroz. Você planta o que você colhe. Você não planta um pé de laranja e naquele pé de laranja nasce melancia. Então, você planta o que você colhe. A oferta fica relacionada com esse princípio. Você deu seu dízimo, sentiu do Senhor de dar uma oferta, principalmente em tempos que você está investindo, preste atenção. Dê também, além do dízimo, uma oferta de amor, que nós chamamos. Eu estou investindo, então eu vou dar uma oferta de amor, simbolizando esse meu investimento, né? Simbolizando o favor de Deus na minha vida. Então, uma oferta, ela tem o seu lugar. Por isso que chama dízimos e ofertas. Dízimos, obrigação. Oferta, direção do Espírito Santo. Ou uma alegria que você sente em dar um dinheiro que você ganhou. Dízimo, obrigação, mandamento. Oferta, direção do Espírito Santo. Ou se você sentiu uma alegria de dar uma oferta, de comprar, você pode dar uma oferta, por exemplo, comprando um violão novo para a igreja, comprando caixas, comprando um gasofilaço, comprando um data show, comprando bancos, né? Você está numa loja e viu que a mesa do pastor está ruinzinha ali, você foi lá, aquela mesa, tá, poxa, que mesa bonita, poxa, eu tenho bastante. Eu vou dar uma mesa para o meu pastor. Pronto.
Você vai lá e dá um presente para ele. Não é só para mim, não, né? Que sou pastor da igreja. Você está falando que você é pastor, está falando por causa dele. Não. Você vê um irmãozinho que está desempregado, está recebendo até uma ofertinha da igreja, para pelo menos comer, vá no supermercado com ele. Fala assim, meu irmão, enche esse carrinho aqui do que você quiser. Mas, meu irmão, eu não tenho como. Irmão, vai, meu querido, eu estou falando, enche de você, para você, de você o que quiser. O que passar no caixa, eu vou entregar o meu cartão ali e nós vamos colocar isso na sua geladeira. Sua geladeira cabe 2 carrinhos? Então eu vou te dar 2 carrinhos. Olha que bacana. Poxa, você vê os filhos de alguém desempregado, ele chegar em casa e ter que chamar os filhos para ajudar a descarregar o carro, porque ele ganhou 2 geladeiras, ganhou arroz, ganhou feijão, ganhou óleo, ganhou peixe, ganhou até salmão. Há quantos anos que esse sujeito não comia um salmão? Ganhou carnes de primeira, carne de segunda, ganhou leite em pó, ganhou material de limpeza. Olha que bênção. E é uma oferta de amor que você dá para aquela pessoa. Então vamos ofertar uns aos outros também. Isso é muito gostoso e isso traz muito amor à igreja, né? Você sente que o teu irmão que ficou hospitalizado, você sabe que uma pessoa hospitalizada, a família gasta muito. Então você chega, fala assim, meu irmão, me dá o número do seu Pix, ou me dá o número do seu banco, da sua transferência. Para quê, irmão? Amanhã você olha na sua conta. Aí você transfere para ele. Isso é amor. Amém? Se dói em mim sua dor, isto é amor. Tem uma música minha que fala isso. Essa frase é maravilhosa, né? Se dói em mim sua dor, isso é amor. Então, o dízimo é isto, é obrigação. A oferta é alegria. A oferta é um momento que você já deu o seu dízimo e aí você quer alegrar, ajudar outras pessoas, até mesmo pessoas que você não conhece, né? Eu estava esses dias testemunhando para vocês, eu estava esses dias vendo um canal, não sei se é National Geographic, eu gosto de ver esse canal de animais, e passou uma propaganda da MSF, né? Do Sem Fronteiras, né? Médicos Sem Fronteiras. Você sabe que essa instituição, ela não é ligada a religião nenhuma e a nenhuma ONG. Inclusive, eles são ateus, na maioria deles. Mas o Espírito Santo falou, coloca aí, liga para eles e cadastra o seu cartão e coloca para debitar no seu cartão todo mês uma quantia. Então, estou te falando isso para te dar um exemplo de que eu estava vendo televisão e o meu coração começou a bater. Aí eu peguei o telefone deles, liguei e falei assim, olha, cadastra o meu cartão aí, deu o número do meu cartão, deu os 3 números de trás, cuidado com esse negócio de cartão, sempre tenha cuidado, e dei os 3 números de trás, todo mês vem ali debitado na minha conta, e todo mês que eu olho no extrato do meu cartão, que eu vejo lá MSF, eu me alegro, fico alegre. Senhor, pelo menos aqui, não foi muito, mas o que eu dei aqui, pelo menos se tiver vacinado na África 20 garotos, poxa, já foi muito, já foi uma alegria. Não é verdade? Então é isso aí, a base do dízimo de oferta, meu irmão, não tem teologia, não tem doutorado em teologia para te convencer disso, isso é a palavra que diz. Aliás, tem teólogos que complicam muito mais do que ensinam. É melhor você ler os filósofos cristãos, eles são mais. Eu gosto mais da filosofia cristã do que da própria teologia em si cristã. Porque tem teólogo que complica mais do que ensina. Mas existem teólogos muito bons, fantásticos. Eu tenho amigos
fantásticos, teólogos aqui, né? Pastor José Eugênio, pastor Elienos, são teólogos fantásticos. E assim terminamos o nosso curso de batismo, dizendo para você que é isso aí. O Espírito Santo, ele ajuda-nos naquilo que nós somos. A igreja, Canto das Águas, chamada também de ICA, né? Tem os seus grupos presenciais e tem os seus grupos na internet. Pastor, como faz para batizar uma pessoa que está no grupo de internet? A gente usa muito o Zoom, mas vamos usar outros aplicativos também. Como que faz para batizar? Olha, o batismo, na verdade, Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. O único que pregava o batismo mesmo e batizava era João Batista. O apóstolo Paulo também, ele dizendo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, olha, eu me lembro de ter batizado somente uma casa. Se não me engano, a casa de Estéfanos. O resto, quem batizaram foi vocês. Então, pessoas responsáveis, não neófitos, mas pessoas responsáveis, que têm conhecimento bíblico, que têm um testemunho bom, podem batizar pessoas. Então, as pessoas que reúnem conosco na internet, nós vamos ter pessoas responsáveis de boa reputação dentro da palavra de Deus para te batizar. E também nós podemos orar online também. Hoje, qualquer telefone com WhatsApp ali, você pode orar online e a pessoa batiza e levanta. O batismo, ele é um fundamento apostólico, ele é um fundamento da palavra de Deus, mas o efetivar dele não tem problema nenhum. O que vale é você estar inteirado desses fundamentos que eu te expliquei e descer as águas, e aí a pessoa vai descer as águas e vai falar, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja de Atos falava em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a mesma coisa, tá? Senhor é Pai, Jesus é Filho e Cristo é o Espírito Santo ungindo o Filho. Então, mas como Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te batizamos e levanta a pessoa. Seja bem-vinda, então, em nossa igreja. Esta é a última lição. A Igreja Canto das Águas é baseada naquilo que eu falei para vocês, em Atos, na singeleza de coração, na simplicidade, no amor, para que Deus vá nos acrescentando e trazendo os peixes. E lembra, nós jogamos as redes. Lembra de uma coisa, nós jogamos as redes, nós fazemos programas na televisão, nós fazemos programas, cultos presenciais, cultos online. Mas quem traz as ovelhas, João 6, capítulo 6, quem toca primeiro na pessoa para ela querer ir ao Cristo, e Deus vai ensinando ela, João 6, 45, tocou, ensinou, quem traz é Deus. Você pode ter todos os dons do mundo. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Que se o Espírito Santo não tocar na pessoa, ela não converterá. Então, nós jogamos as redes, mas você que vem para nós, o Espírito Santo que trouxe. Seja bem-vindo no amor. Feche bastante a sua boca. Não fofoque. Não distribua notícias ruins. Nós não temos esse costume na nossa igreja. Nós cobrimos uns aos outros em oração. Se tem um irmão que está com pecado, que está numa dificuldade, pode deixar que tem pessoas responsáveis para ele. Você não precisa ficar espalhando notícias. Vamos manter em oração. Se tem uma pessoa com dificuldade,
ore por ela. E não critique, e não espalhe fofocas. Nós aqui não temos esse costume, e você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo na Igreja Canto das Águas, na ICA, porque Deus é que te trouxe. Você é um peixe que Deus trouxe para nós. Então você é muito valorizado e muito amado. Participe do culto, não deixe de vir à ceia, principalmente. Vocês que participam da internet, nós vamos fazer ceia na internet para você. Também, você que mora em outro país ou em outra cidade. Que a paz de Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações maravilhosas do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e te dê a paz e guarde a sua família em saúde plena e na paz de Cristo. Tchau, seja bem-vindo.